Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, num jogo horroroso, o Yuri Alberto saiu do banco e decidiu. E melhorou inclusive a condição de tabela do Corinthians. E tem zagueiro negociado. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Você já está inscrito no canal? Você sabia que não custa nada? Você não tem que pagar dinheiro, fazer um Pix, colocar o número do cartão de crédito, nada. É só ir no botãozinho ali de inscrever-se e me ajudar a crescer cada vez mais aqui o canal pra gente postar conteúdos todos os dias. Obrigado pela tua ajuda. Bom, rapaziada, bora falar desse jogo. Se é que tem algo a falar desse jogo, nossa senhora. Você perdeu o seu tempo? Você perdeu a noite de domingo assistindo? Corinthians e Velo Clube e Corinthians em Rio Claro. Ingresso a R$250 e mesmo assim é fiel presente. A gente sabe, né? Planejamento, tem estreia no Brasileiro contra o Bahia na quarta-feira, tem Supercopa contra o Flamengo no final de semana que vem. Então era natural que o Dorival fizesse isso, que ele rodasse o elenco. E assim, rodou bem, né? Rodou bem, porque, né, a gente viu ali um ataque com o Vitinho e o Guinegão, a gente viu o André no meio, que acho que foi uma das coisas boas do jogo, o Matheus Pereira, o Gabriel Paulista na defesa, o Pedro Malans na lateral direita, que pouco deu para ver ainda, né? Jogou inclusive 60, 70 minutos, foi substituído depois pelo Mateuzinho, porque aí no segundo tempo também o Dorival, depois de um 0-0 modorrento, horroroso, começou a colocar titulares, né? Botou o Ranieri, Breno Bidon, Yuri Alberto, Pedro Raul, que não é um titular, mas enfim, para tentar alguma coisa a mais ali numa bola aérea inclusive, que foi um horror pelo lado defensivo do Corinthians. Os caras estavam entrando toda hora. Se o Velo Clube tivesse um pouquinho mais de qualidade, eles teriam vencido o jogo, porque assim, os jogadores do Velo cabeceavam livremente na área do Corinthians e o Hugo Souza teve que fazer algumas defesas. Obviamente também, o Corinthians criou algumas oportunidades, mais de chutes a média distância, né, com o Vitinho, né, especialmente com o Vitinho, com o Charles também, que o Matheus Carré acabou tendo que fazer defesas mais difíceis, assim, mas foi só, gente, foi só. O Corinthians não conseguiu produzir, até porque é um time que nunca jogou junto, então assim, você percebia nitidamente desentrosamento, erro de passe, assim, sabe? Era o Guinegão brigando lá na frente, era o Vitinho buscando uma jogada individual, era os volantes tentando chegar com alguma finalização, tipo o André, o Charles e tal, que finalizam bem. Não teve muito mais do que isso, né? E aí aquele 0-0 se arrastando, aquela coisa toda, o Dorival colocou a cavalaria para tentar um resultado. Por quê? Porque o 0-0 estava deixando o Corinthians na 9ª colocação. 9º lugar, você tá fora da zona de classificação. Tem 3 jogos ainda para jogar, mas assim, o Corinthians estaria fora da fase de mata do Paulista. Então, vejam que a vitória já levou o Corinthians para o 4º lugar. Então mudou tudo. Esse Paulistão é enroscado, é traiçoeiro. Você não pode brincar com a sorte. Mas eu entendo o planejamento de colocar reservas, até porque eu acho que mesmo com reservas, um time alternativo, o Corinthians teria condições de ganhar do Velo, independentemente de qualquer coisa. Mas até foi o que aconteceu. Eu ia dizer não foi o que aconteceu, foi o que aconteceu. Mas com muito sofrimento. E aí no finalzinho, lá no minuto 90, o Vitinho faz uma jogada individual pelo lado esquerdo, muito inteligente, porque ele cruza antes do zagueiro dar o bote, ele chuta cruzado, na verdade, né, uma pancada. O goleiro prensa com a trave ali, né, faz uma defesa e a bola sobra pro Yuri, camisa 9, oportunista, ele dá um taquinho e chuta para fazer o gol da vitória. Depois vai comemorar no alambrado, perde até o calção. Alguém sacaneou ali, puxou o calção, deixou ele peladão, tomou o cartão amarelo, mas fez o gol da vitória, fez o que importava. Cara, não tem muito mais do que a gente falar do jogo sobre isso. Eu poderia ficar 10 minutos enrolando vocês aqui, mas não tem muito mais para falar a respeito do jogo, né? Você tem algumas valências importantes ali, como o André, como o Vitinho. Ele entrega uma bola aqui, daqui a pouco ele faz uma jogada ofensiva bacana. Acho que ele oscila muito ainda, mas eu acho que é um jogador de boa qualidade técnica. Não para ser titular, mas para, enfim, entrar nos jogos aí e poder colaborar. Nas laterais, né? Hoje teve o estreante, Pedro Malans por um lado e o Hugo do outro. Fica difícil, né? Um meio de campo ali, né? O Matheus Pereira, o Charles, o André. Não teve muita coisa ali que a gente pudesse avaliar. O jogo foi assim, né? Abaixo da crítica. Acho que esse é o resumo. Mas a gente precisa falar também, porque depois do jogo, o Corinthians anunciou que negociou para o Torino da Itália o zagueiro João Pedro Ciocca. Por que eu falei negociou? Porque não foi uma venda, foi um empréstimo com opção de compra. Agora eu tô na dúvida se foi obrigação de compra ou opção de compra. O fato é,
esse empréstimo até junho, até a metade do ano, ele vai render para os cofres do Corinthians quase 10 milhões de reais. 1,5 milhão de euros. É isso, né? Isso dá 9 milhões e pouco de reais. Só pelo valor do empréstimo. Se ele completar 10 partidas com 45 minutos ou mais, é obrigação. O Torino tem que comprá-lo por 4 milhões e meio de euros, totalizando 28 milhões de reais. E o Corinthians ainda fica podendo ter, de acordo com metas, mais 1 milhão de euros, com bonificação, e o Corinthians ficando com 12% de uma mais-valia, ou seja, Torino vendendo o Tchoka para o Real Madrid por 100 milhões de euros, o Corinthians tem 12% a mais da negociação, né, por conta dessa fatia, né, tem 12% dessa fatia que cabe ao Corinthians, que mantém essa mais-valia do jogador. Inicialmente, eu acho o negócio ruim, porque eu sei que o Corinthians está numa condição financeira difícil, eu sei que o Tchoka não é um jogador que surgiu como o Murilo, por exemplo, que foi para o Nottingham Forest, com o status de um grande jogador, mas acho que ele chegou a ser titular em algum momento, perdeu a vaga por conta do bom momento do Gustavo Henrique, do André Ramalho no ano passado. Chegou agora o Gabriel Paulista para brigar por posição e tal. O Félix Torres perdeu espaço, tanto que foi para o Inter, e o Kaká segue no elenco. E aí você negocia o Tchoka. Por um valor que não consigo concordar. Por mais que o valor do empréstimo seja bom, tá? Mas o valor de uma futura venda por 4 milhões e meio de euros por um zagueiro, promissor, que chegou a ser titular do Corinthians em algum momento, mesmo com 22 anos já, né? A gente sabe que a idade estoura um pouco, né, depois dos 20 anos, para que grandes mercados comprem por altos valores. Sei lá, fico com a sensação, e posso ser desmentido ali na frente, se daqui a pouco ele não performar, não render, e aí a gente chegar à conclusão que, foi bom ter negociado lá atrás. Fico com a sensação de que daria para aproveitá-lo mais aqui e depois vendê-lo por um valor superior. Fico com a sensação, não vou ser definitivo. Queria saber a opinião de vocês, mas eu fiquei com essa... sei lá, não pegou bem na minha opinião. Valores tão baixos por um zagueiro que poderia ser melhor aproveitado. E aliás, acho que ele poderia ser melhor aproveitado desde sempre. Mas, enfim, nunca teve o cartaz que poderia ter, na minha opinião. E outra, você negocia o Tchoka e aí agora o Corinthians se volta para o elenco e ele vai ter que aproveitar o Kaká, ele vai ter que integrar o Kaká se ele não conseguir nenhum, eu vou usar um termo forte, né, nenhum bobão aí para pegar o Kaká, ele vai ter que utilizar, vai ter que integrar, ou ele vai ter que ir pro mercado. Vale a pena? Não sei, eu fiquei com o pé atrás aí em relação a essa negociação. Sou um admirador do Marcelo Paz, da política que o Corinthians vem desempenhando, dos negócios que o Corinthians vem fazendo, embora todas as críticas, né? Vocês viram que o negócio do Rony emperrou. O do Alisson falta o dinheiro lá, mas vai acontecer. O do Rony realmente, acho que a repercussão deu uma travada no negócio. Agora, essa aí do Tchoka eu acho que poderia ter sido melhor. Mas é só uma sensação e eu não tenho problema nenhum em mudar de opinião se ali na frente for convencido de que foi um bom negócio, sim. Vocês, o que acharam disso? E o que vocês acharam do jogo? Se é que tem algo para comentar. Ao longo da semana, a gente projeta mais o começo do Corinthians no Campeonato Brasileiro e, claro, a decisão da Supercopa Rei contra o Flamengo, que tá tendo seus problemas lá no Carioca também, né? Mas a gente sabe que o foco deles não é esse. Enfim. Matheus Reis, eu tenho informação na temperatura certa para vocês. O Corinthians fez uma consulta ao Matheus Reis faz 2 semanas, tá? 2 semanas. O Corinthians foi lá, iniciou a conversa, tentou contratar o jogador, ele tá no Sport, e o empresário dele, tá? Isso eu recebi de fonte importante agora no Corinthians. O empresário dele disse o seguinte: não vai dar negócio porque nós já estamos, né, levando ele para outro mercado da Europa. Então ele deixa o Sport
o Sport, vai deixar o Sport quando encerrar o contrato dele no meio do ano, e a gente já está negociando ele com outro mercado da Europa. Aí o que o Corinthians fez? Seguiu a vida, né? É isso que as pessoas não entendem, né? Os tuiteiros da vida lá, o Fiel TT. O Corinthians vai lá, abre negociação com o jogador, pergunta preço, pergunta se tem condição, não dá, consulta, acabou, vida que segue. Né? Eu lembro que ficaram bravinhos comigo em relação à Talisca, né? E depois aí pagaram um pau para a ESPN, quando a ESPN deu a mesma informação que eu, né, uma semana depois. E aí o Corinthians achou muito estranho, né? O noticiário, o Corinthians tratou com estranheza, né, o vazamento da informação no sábado. Né? O que o Corinthians estranha? O Corinthians não entendeu, né? Falou, pô, mas os caras falaram que não tinha chance, que, né, que ele ia seguir na Europa para um outro mercado. De repente vaza essa informação no sábado, né? E aí a diretoria do Corinthians tratou isso com muita estranheza. E quando eu falo de estranheza, é tipo os empresários vazando a informação, entendeu? E aí aí a gente pode discernir N situações. Por exemplo, o empresário quer levar ele para a Europa, mas por enquanto não apareceu ninguém. Aí você joga no noticiário que o Corinthians está querendo, e é verdade, a notícia é verdadeira, né? Quem escreveu não está mentindo, o Corinthians quer mesmo, porque o Corinthians foi lá e procurou faz 2 semanas, né? Só que a resposta já tinha sido dada. Ele não, o empresário dele falou que não ia negociar com o Corinthians porque já tinha algo para ele em outro mercado da Europa. Só que de repente sai a notícia, o Corinthians está desconfiando que talvez não tenha acontecido nada lá na Europa, e agora não, ou eles estão, eu acho que se fosse para oferecer para o Corinthians, eles iam oferecer diretamente. Iam chamar o Corinthians e falar, não rolou nada lá na Europa, enfim. Estamos aí para negociar. Mas o Corinthians desconfia, na verdade, que talvez não rolou nada lá e eles estão querendo, né, valorizar o jogador no mercado. Entendeu? Caio César é esperado entre hoje e amanhã. Tá? Entre hoje e amanhã. Ah, Samir, já virou amanhã? Entre hoje e amanhã. Então, né, o meu amigo Davi, por exemplo, está se deslocando lá para o aeroporto, né? Porque tem uma notícia aí que ele chega hoje, tá? Então a gente vai vir fazer um registro lá, fazer um vídeo, a gente passa no canal hoje, no Café da Fiel hoje, às 19h30, tá bom? Mas a expectativa entre hoje e amanhã, e existe, né? Essa expectativa dele chegar hoje à tarde, né? Por volta das 17 horas, tá bom? Não ia falar o horário aí, mas já vazou. Às 17 horas, tá? Então, Caio César chegando às 17 horas. O Corinthians quer muito um atacante de lado. Entendeu? Quer muito um atacante de lado. Muito. Agora tem as dificuldades, né? Entendeu? Tem as dificuldades. O Dorival queria o Rony. O Dorival ficou chateado que o Rony não veio. Eu acho. Pelo menos o que me falaram, né? Entendeu? Tá? Então, assim, em relação a Rony, eu não sou nenhum xiita, nenhum radical. Eu tenho 2 opiniões em relação ao Rony. Rony por 4 milhões de dólares em 1,6 milhão de salário, eu não contrataria nunca. Rony, empréstimo, pagando 1,5 milhão. Mesma coisa que o Corinthians pode pagar aí no Alisson. 1,5 milhão. Tudo bem que o Alisson pode chegar a 3, ou não. Né? A gente não sabe. Né? Hoje eu conversei com uma pessoa no Corinthians sobre o Alisson, ela falou, mas será que ele faz 25 jogos? Vai rodar o elenco. Então vamos aqui pro Rony, pra gente não perder a meada e não atrapalhar tudo. O Rony, tá? O Rony, o Corinthians sentiu a pressão. A repercussão foi extremamente negativa quando vazou o nome. Entendeu? Não tô falando que estava certo e recuaram.
Nunca houve esse avanço que tá fechado, 3 anos de contrato, nunca houve. Mas que é um jogador que estava sendo monitorado e serviu de temperatura. Entendeu? O problema é que tem gente que acha que eu sou assim, mas eu não sou. Quem me acompanha de perto, como vocês, sabem disso. É assim, quando alguém solta uma informação no Twitter, a pessoa já vem na sequência com uma outra melhor. Parece que é lei fazer isso. Eu não. Eu prefiro esperar, apurar. Não, às vezes eu nem espero se uma fonte de confiança me falar. Então, quando sai a informação do Rony, será que o Corinthians não jogou para não medir a temperatura? E se eu tô falando será, quem me conhece sabe o que eu tô falando. E aí aparecem os donos da notícia. Quando os donos da notícia aparecem, 3 anos, tá encaminhado, pronto. Nós falamos, tá falado. Aí se lasca. Entendeu? Porque para ser o dono da notícia, tem que ter a notícia. Entendeu? Então, velho, e é incrível. Todo mundo tem a mesma informação depois que um solta. Eu falei, eu vou esperar, tá? Agora, sobre o Rony. Agora, só pra gente entender, Rony. O que eu penso sobre o Rony? O Rony, empréstimo 1,5 milhão, Corinthians pagando 1,5 milhão de reais para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro pagando metade do salário, o Corinthians paga 800 mil. Samir, eu trago o Rony. Agora, pagar 4 milhões de dólares, você sem dinheiro, mais 1,6 milhão de salário, vamos supor que ele baixe, tá? Esse salário, né? E aí, um pouquinho, você traria? Não. Então, caso Rony, são 2 situações, tá? São 2 situações. Não sei se vocês concordam comigo. Eu não sou radical, Rony não, Rony sim. Eu não tenho esse tipo de avaliação, Rony não, Rony sim. Para eu falar Rony não, eu tenho um motivo. Para eu falar Rony sim, eu tenho outro motivo. Entendeu? Fala, torcedor do Timão, venho aqui trazendo mais um vídeo, um corte aí do Chico Garcia a respeito do jogo de ontem, um jogo horroroso, mas o Yuri decidiu, né? Vamos falar também a respeito do João Pedro Choca aí, que está sendo transferido aí para um clube italiano, né? Time da Itália. Então acredito que possa ser que sim, seja um bom negócio, mas acredito que o Corinthians não deveria fazer isso por conta que o Corinthians está necessitando de um zagueiro, a não ser que ele vai no mercado contratar um zagueiro renomado aí. O Kaká, Deus me livre, disse que ia para o Atlético Paranaense, parece que melou o negócio. Não sabemos se vai sair ou não, mas o Kaká não dá para continuar no Corinthians. E o João Pedro Choca aí era um moleque que estava se firmando, que estava começando pegou rodagem no Ceará, né? E que tava começando a criar casca ali, tava fazendo um jogo seguro, mas enfim, o João Pedro Choca aí tá saindo. Sami Carvalho trouxe e o Chico Garcia, todos os créditos a ele. E vamos falar também a respeito aí do Alisson, né? Alisson aí tá esperando esse dinheiro, tá? Essa novela toda. O Caio César pode estar chegando sim hoje ao Brasil aí para assinar o contrato com o Timão. E vamos esperar aí até as últimas horas o que vai acontecer. O Matheus Reis lá não sabe se vem ou não, mas o Corinthians teve interesse. Mas vamos esperar até as próximas horas. Queria saber o que você pensa, deixa seu like, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!